o pastor, ele tem o choro que ninguém vê, né? É. É exatamente isso. Então, assim, e você precisa estar, cara, muito disposto a viver, Uhum. né? E aí, quando eu falo disposto a viver, não é que é ruim, mas é que você precisa ter total dependência de Deus. Então, o que eu costumo dizer que, cara, o pastor ele precisa estar sempre disposto a estar pronto a entregar a sua vida, né? Então, um bom É. pastor dá a vida pelas ovelhas. Sim. É algo que a gente escuta muito no seminário, por exemplo. Uhum. Então, você precisa estar disposto a dar a vida pelas ovelhas. É óbvio que eu tento separar muito a minha questão, assim, a minha vida pública, quando eu falo isso, né? Uhum. Ainda que eu sempre tento equilibrar ao máximo do que é a minha vida pública com a minha vida privada, digamos assim, né? É. Então, o pastor que a minha esposa vê pregando e o pastor que ela vê dentro de casa. É basicamente isso, né? Legal. Então, eu tento equilibrar bem isso. E a gente tenta sempre é, fazer com que isso seja leve, Sim. sabe? Então, eu acho que é algo que sempre me acompanhou. O ministério, ele não é no instalar de dedos, né? Sim. É algo que Deus já dá para você. Então, eu sempre tive uma vida desde novo de compartilhar. Então, assim, Uhum. nunca fui só eu. Eu sempre, a casa da minha mãe sempre estava cheia dos meus amigos ali. Ah, sim. Então, tipo assim, a professora falava assim pra minha mãe, né? Ele é um líder do bem, então ele arrasta. Então, sempre lá na minha casa tinha os caras aprendendo a tocar junto E comigo. você tem irmãos? Não, sou filho único. Tamo junto, também sou. É. E É aí, bom e ruim, né? é, É bom e ruim. é, É. eu acho que é pior do que melhor, assim, sabe? É. Eu preferia se eu tivesse pelo menos um irmãozinho, era legal. É. Todo mundo que é filho único, É, assim, tem o lado ruim da solidão, às vezes. é. Até assim, quando você é crente, você tá lendo a Bíblia, você pensa assim, pô, alguém podia estar lendo aqui, né? É É compartilhar, né? Falar, cara, compartilhar. consegui tal coisa e tal. Enfim, eu Exatamente. acho que eu vejo muita gente que tem irmão, Sim. quando tem um bom relacionamento, também porque Uhum. tem irmãos que não se relacionam bem, né? Isso é Mas quando verdade. eu vejo esses bons relacionamentos entre irmãos, eu acho maneiro É se bonito, compartilhar, né? eu acho legal. É Né? legal. E aí vai muito da criação, né? Eu Sim. acredito que se eu tivesse tido um irmão, uma irmã, enfim, acho que minha mãe ia criar muito unido, assim. É. Eu penso muito nisso. Então, voltando lá. Então, eu sempre tive essa galera muito ali junto comigo. Então, eu fui crescendo. Então, militar e tal. Então, tipo, tinha gente do quartel lá em casa. Então, eu sempre tava nessa Tava posição rodeado de pessoas, né? Assim. de compartilhar, de influenciar. Sempre disposto a estar um pouquinho mais. O pastor, ele precisa ter isso, né? É. Nunca é o suficiente. Então, acabou o culto, cara, não acabou pra você. Você tem que ficar um pouco mais, Uhum. entendeu? Você vai dormir 10 horas? Não, você não vai dormir. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, porque você vai conversar com alguém ou vai ligar pra alguém. Enfim, É tô sempre o dando último a sair exemplos da assim. casa, né? Assim. Você sempre tem que estar disposto a fazer um pouco mais. É. Então, e disposto também a muitas vezes chorar sozinho, né? Sim.